Olá, boa noite pessoal. Hoje a gente volta ao nosso treinamento de segurança escolar. Só esperar algumas pessoas receber a notificação e entrar para a gente já começar já. Como eu venho falando a todas as pessoas, caso vocês desejem fazer perguntas, tirar dúvidas, agora o que eu preciso hoje é que todos vocês tenham caneta e papel na mão, porque existem coisas que você vai precisar anotar. Hoje a gente vai trabalhar com a prevenção e combate a incêndio, e além disso a gente vai trabalhar também com livro de ocorrência. E o livro de ocorrência você vai precisar da caneta e do papel, até para vocês poderem fazer o seu resumo e ter aí com vocês. Boa noite, Ana. Boa noite, Adailson. Tô vendo aqui pelo vídeo, o bigode tá meio feinho. É bom dar uma ajeitadinha, né? Eu costumo dizer que é muito bom. Já tem 5 pessoas já começando a acompanhar a gente. E à medida das pessoas chegarem. Porque assim, hoje eu não mandei o link diretamente do vídeo, até porque caso eu mandasse o link diretamente do vídeo, poderia sair da live. Então eu mandei antes para que as pessoas pudessem estar acompanhando. E aí, meu irmão Choquito, como é que você tá, meu irmão? Oh, vamos lá, eu vou estar iniciando, só relembrando as pessoas, para todas as pessoas terem caneta e papel ou um lápis, para que vocês comecem a anotar algumas coisas. É muito importante também que vocês coloquem o nome todo de vocês, até para que mais tarde, amanhã na verdade, que hoje eu não faço mais isso, mas amanhã você possa, eu posso estar sentando e estar verificando sobre isso. Vamos estar. O que é que você acha melhor, a gente começar sobre livro de ocorrência ou prevenção e combate a incêndio? Até porque a gente vai trabalhar primeiro os dois. Eu acredito que é o tempo das pessoas tá chegando. Então, vamos pro combate a incêndio. A princípio de incêndio, na verdade. É que eu costumo dizer que princípio de incêndio a gente combate, mas o incêndio diretamente não. Nós não somos preparados ainda para combater o incêndio. Só o bombeiro civil, caso ele tenha equipamentos para auxiliar o bombeiro militar. Vamos dar início. Se tem a teoria do fogo, se o áudio estiver ruim, é bom se vocês puderem avisar, eu agradeço também, até para que todos dê para escutar. A teoria do fogo. Para que haja o fogo são necessários 3 elementos, os quais são representados pelo triângulo do fogo. O fogo ele é feito pelo combustível, comburente e o calor. O comburente é o oxigênio, que tem que estar acima de 13%. O combustível ele pode ser sólido, líquido e gasoso. E o calor é a energia inicial que provoca. O triângulo do fogo é formado por calor, carburante e combustível, como eu havia falado. A definição de incêndio: pode-se dizer que incêndio é o fogo que queima
que foge do controle do homem. Então, o incêndio, a gente não tem controle sobre o incêndio, a gente tem um controle sobre o princípio de incêndio. Porém, todo incêndio, ele tem que chegar ao princípio. Então, primeiro a gente vem do princípio, quando a gente não há o combate, ele se torna futuramente um incêndio. Então é por isso que a gente tem que ter o conhecimento básico do princípio de incêndio, da prevenção, certo? Em caso de incêndio, o agente de controle de acesso deve evacuar o local, isolando a área para que as pessoas não autorizadas entrem no local, e ligue para o bombeiro 193. Então é muito bom a gente ter noção que, caso aconteça um incêndio, a gente tem que evacuar a escola. Como a gente está focado diretamente em escola, a gente tem que evacuar. Existem alguns portões que são duas partes. Um exemplo, um portão que só abre dessa forma. O que é que eu tenho que fazer? Abrir essa e essa, para que libere um grande espaço para que as pessoas em si saiam. Eu não posso deixar uma banda só do portão aberto para que as pessoas aglomeradas venham pela essa parte pequena. O máximo de espaço que eu conseguir para que as pessoas consigam se refugiar, eu vou ter que fazer. Então é isso que a gente tem que estar buscando. Outra coisa que a gente tem que estar fazendo é sinalizando e conduzindo as pessoas. A gente não pode pegar na mão delas e estar levando uma de cada vez até o local de saída. A gente tem que estar rapidamente, vamos, e apontando para onde é o local. Dessa forma a gente vai conseguir fazer uma evacuação correta. Temos que prestar bastante atenção também, até porque existem pessoas que têm muito apego ao material. Então, só um exemplo. Está tendo um princípio de incêndio onde está se tornando incêndio, a proporção está muito grande e alguém esqueceu que, bom, cadê meu celular? Já saiu, cadê meu celular? Tá lá dentro da minha bolsa. E aí tem gente que quer voltar para entrar para pegar o celular dentro da bolsa. É aquele pensamento do amor material. A gente tem que entender que o celular, carro, casa, tudo a gente constrói novamente, mas a vida é uma só. Mas enquanto ao agente de segurança escolar, ele tem que prestar atenção e buscar isolar, justamente para que essas pessoas não tenham o pensamento em si, na verdade ele pode até ter, mas não tem a ação de ultrapassar e ir para o lugar e entrar para pegar algo que é desnecessário. Então a gente tem que prestar bastante atenção no isolamento do local. Podemos dizer que o princípio de incêndio é o fogo que inicia em determinados materiais. Ainda não, Juscelia. A gente começou nesse instante, não perdeu muita coisa não. Em caso de princípio de incêndio, o agente de controle de acesso deverá pegar o extintor correto e apagar o fogo. Vamos lá. É uma informação muito importante, eu gosto muito de frisar sobre isso, pessoal. Eu estou com o extintor aqui na minha mão, vou até tirar o plástico. Esse plástico ele não tem necessidade, ele foi colocado justamente para não ter arranhões. E a gente vai entender um pouco sobre o extintor, certo? O que é que acontece? O extintor em si, agora a gente não vai estar precisando anotar, a anotação é mais para a parte do
livro de ocorrência, certo? Mas o extintor em si, a gente precisa, a 100% da necessidade que nós temos é do líquido que está dentro do extintor. Eu gosto muito de frisar isso para as pessoas. A nossa necessidade é o líquido. Por que é o líquido que está dentro? Porque é o líquido que vai apagar o fogo. É o líquido que vai te ajudar e não o extintor em si. Gilberto, por que você fala isso? Porque às vezes você está em uma determinada escola, aconteceu um princípio de incêndio, está em uma cadeira, o princípio de incêndio, porém o extintor que está lá, que é da classe A, está vazio. E aí vocês têm a mentalidade que eu só apago com extintor. Você não apaga só com extintor o princípio de incêndio. Você apaga com o líquido que está dentro do extintor. Então, se eu estou lá, tem um princípio de incêndio da classe A, que é em madeira. Está tendo um princípio de incêndio na madeira, na cadeira. E aí eu fui pegar o extintor da classe A, olhei, o extintor está vazio. O que é que eu faço? Eu vou desistir? Não. Eu vou correr atrás de água. Local que tem água para que eu possa jogar água no local. Porque é a água em si que apaga o fogo da classe A e não o extintor. O extintor nada mais é do que um local de armazenamento. Então é isso que a gente tem que prestar bastante atenção. Deixa eu só olhar aqui. Cristiano, Gilberto, no caso de um segurança, quando um criminoso que age dentro do local do trabalho, o que o segurança deve fazer? Cristiano, vou estar te respondendo para facilitar isso. Se um criminoso ele terminou agindo dentro do seu local de trabalho, automaticamente depende de qual crime foi realizado. Eu tenho que ter certeza o que é que você está pensando para eu poder lhe responder a coisa certa. Porque eu posso lhe responder sobre um crime pequeno ou um crime grande. Um exemplo, uma equipe de marginais de grande proporção do bairro em si foi lá e fez um crime dentro da escola. Você está lá, o que é que você como segurança vai poder fazer? Desarmado, sem apoio nenhum? Infelizmente, nada. Se você chegar e querer fazer algo, infelizmente você vai sofrer as consequências. Aí vamos supor que alguém do nada chegou, pulou e está furtando em si um objeto lá dentro. Você pode muito bem agir. Você pode tentar imobilizar essa pessoa, caso não esteja tanto danos para você, liga para a polícia e pede para que a polícia vá conduzir essa pessoa. Lembrando que sempre, antes de você fazer qualquer ação indiretamente, você tem que estar sempre em contato com a diretora, sempre de contato com a direção. Por quê? Porque existem escolas públicas que, se você chamar a polícia para o bairro, você vai sofrer as consequências. Se a polícia chegar na escola porque a diretora chamou, é uma coisa. Porque existe a própria ronda escolar. Ela pode muito bem justificar que a ronda faz parte do trabalho. Mas você em si ligando diretamente, não vai vir a ronda escolar, vai vir a polícia convencional, que não está especializada em ações de escola, e aí você pode sofrer algumas sanções. Então,
trabalho em escola hoje, sendo ela particular ou pública, tem que ter um jogo de cintura bastante, não trabalhar com tanta energia. Você tem que trabalhar com a inteligência, porque ela vale mais do que qualquer energia. Vamos lá. É a terceira aula, minha amiga. Daiane, ontem a gente conseguiu fazer 2 aulas, certo? Para repor a do dia 27. Mas vamos lá aqui, vamos conhecer o extintor, certo? Esse é o extintor. Dessa forma, acredito que todos vocês já viram o extintor. O extintor ele tem um manômetro, nem todos têm, mas muitos têm um manômetro aqui. A gente vê que tem a partezinha verde e a outra vermelha. O manômetro em si, quando ele está vazio, ele vai para a vermelha. Quando ele está cheio e pressurizado, ele fica na verde, certo? A classe de incêndio, ele vem sempre aqui, ó. Existe um rótulo, você vê que existe um rótulo em si, onde tem B e o C. Então, ele quer dizer que esse extintor de pó químico, ele é especializado para equipamentos inflamáveis e equipamentos elétricos. Então, todo princípio de incêndio dado em eletricidade não utiliza água, utiliza o pó químico, que é o B ou o C, certo? É esses dois que a gente utiliza. Aqui é o gatilho, é onde a gente aperta para sair em si. Essa parte aqui é a parte dura, aonde a gente vai segurar. Essa parte aqui é a parte onde é a parte mais mole, que quando a gente aciona o líquido em si, ele passa a sair, certo? Aqui é o lacre. Esse lacre de segurança, ele não pode ser partido. É um lacre que comprova que o extintor pode estar cheio. O extintor Rita, ele dura 1 ano. Todo extintor ele tem 1 ano de validade, esses extintores, certo? Então, quando a gente gira na lateral, ele tem esse pino aqui, que é rodado, que ele é uma trava de segurança. Esse pino ele vem de um lado ao outro, dessa forma aqui, ó. Então, quando eu quebro o lacre e puxo o pino, eu consigo acionar ele. Esse pino que faz a trava de segurança não deixa com que ele seja acionado. Por mais que eu aperte, ele não consegue. Por quê? Porque ele atravessa de um lado a outro e não deixa os dois fazer a junção. Então é muito importante a gente saber sobre isso, certo? Vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem enxergar sobre questão de validade. Aqui a gente tem um selo do Inmetro e aqui a gente tem outro selo de recarga, certo? Todo extintor novo, ele vem com esse adesivo e quando ele vai para recarga, ele bota esse adesivo, que é um adesivo de cada empresa, tem o seu modelo. Porém, independente do seu modelo, tem que seguir as características dizendo mês e o ano que foi recarregado e que vai ser recarregado de novo, certo? Então a gente vem aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem. Acredito que a visualização fique ruim, mas vamos lá. E para mim fica até... Deixa eu ver se consegue visualizar legal. Vamos lá, vamos ver aqui. Aqui a parte do extintor aqui, ó. Essa parte aqui ele tem algumas letras que vem, cada letra aqui significa um mês. Vem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho aqui embaixo, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, quando a gente retira
e bota a bolinha vermelha no mês, identifica que é o mês que ele foi feito, certo? Na lateral aqui existe 16, 17, 18, 19, mas a bolinha vermelha cortou 19. Então identifica que ele é de 2019. Se a bolinha tiver em 2020, cortado 2020, ele vai ser 2020. Então aonde tem a bolinha vermelha é o ano em si de validade dele. Lembrando que esse ano de validade, um exemplo, aqui ele tem a bolinha vermelha no julho, agosto, setembro. Então ele tem a bolinha vermelha no setembro. O que é que eu digo? Eu digo que ele é de setembro de 2017. Isso é de setembro de 2017. Se ele tem validade de um ano, eu tenho que recarregar ele em setembro de 2018. Então, em setembro de 2018, eu tenho que recarregar o meu extintor. Mas em setembro de 2018 não se tem data específica. Ah, Gilberto, é dia 10, é dia 11, é dia 20? Não se tem a data específica para poder se fazer isso. Porém, tem que ser em setembro. Gilberto, eu esqueci de fazer em setembro, estou fazendo em dezembro. Tem algum problema? O importante é que você faça. O importante é você estar fazendo, certo? O incêndio pode ter origem pelas seguintes causas. Natural. O que é a causa natural? A natural é aquela provocada por um agente da natureza, onde a própria natureza em si causa o incêndio. A gente vê isso algumas vezes nas matas, onde tem muita palha seca, o sol está tão quente e termina esquentando e causando o princípio de incêndio e ali se tornando um grande incêndio. Isso é natural. É uma causa natural em si do incêndio. Existe acidental. Gilberto, o que é acidental? Acidental é quando um exemplo, eu estou fumando cigarro e aí acabou o cigarro, eu vou lá, estou dirigindo, joguei a baga do cigarro. Só que aquela baga do cigarro tá acesa ainda. E aí pegou em um papel. Aquele papel queimou, se tornou um fogo. E aí vai se tornar o princípio de incêndio, se tornou incêndio. Então aquela causa é acidental. Eu não tive a intenção de provocar esse incêndio, mas foi eu que provoquei. Então ela é acidental, não foi a minha intenção. Outro exemplo, que pode ser dado em escola. A merendeira, ela está fazendo a merenda dos alunos e aí botou alguma coisa para filtrar para os alunos em si. E aí a gente sabe que às vezes quando frita alguma coisa, se entrar água em si, o fogo sobe. E nessa brincadeira o fogo subiu, pegou fogo em algumas coisas e aí pronto, deu aquele zaralho todo daquele princípio de incêndio, fez o incêndio e já foi. Eu te pergunto, a merendeira teve intenção de tocar fogo na escola? Não foi a intenção dela. Então aquele incêndio, ele terminou sendo acidental, foi um acidente que aconteceu. Cris, o extintor só pode ser usado uma vez depois de quebrado o lacre? Sim, Cris. Você utilizou o extintor, guarda ele para poder fazer recarga novamente. Quando se utiliza ele, a gente não pode colocar ele no mesmo lugar, no suporte. Geralmente existe o suporte
de parede que fica no alto, até 1,60 m, e o baixo, certo? Então existe esse suporte. Juscelia, não entendi sobre a validade do extintor. Vamos lá, Juscelia. É isso aí, não entendeu? Pergunta, tem dúvida, pergunta. A gente tem que tirar nossas dúvidas. Juscelia, vamos lá. Isso aqui, esse adesivo aqui é um adesivo que todos os extintores têm. Todo extintor novo ele tem um adesivo desse. Quando o extintor ele já foi recarregado, ele é utilizado este adesivo aqui, que pode ter outra marca ou outro modelo, mas as informações vão ser a mesma, porque cada empresa ela vai botar o seu modelo com a sua marca, mas porém as informações têm que ser a mesma. Vamos lá? Pronto. Independente de ser esse ou esse, vamos trabalhar só uma formação. O extintor ele precisa ter todas as siglas dos meses, 12 siglas. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Ele tem que ter aqui, como não tem como botar janeiro todo, fevereiro todo, até porque o papel é pequeno, ele geralmente se coloca a primeira letra do mês. Quando é o grande, se coloca a primeira, segunda e terceira letra, mas vamos trabalhar com a primeira letra, certo? Para ficar mais fácil. Então eu tenho aqui de janeiro a dezembro, eu tenho 12 letras. Cada letra representa um mês. Então, quando eu pego esse extintor e utilizo ele em janeiro, eu recarrego ele em janeiro, eu tenho que fazer uma bolinha vermelha nele. Só que a bolinha vermelha que eu faço não é uma tintazinha que eu passo nele, não. Eu pego um perfurador e perfuro a letra. Só um exemplo. Eu fiz em setembro. Eu chego aqui em setembro, eu perfuro ele, certo? Perfurei em setembro. Lembre-se que eu tenho de janeiro a dezembro. Então, que mês eu tô? Setembro. Não importa o dia, não importa a hora, o que importa é o mês. Então, eu tô no mês de setembro em si, certo? Pronto. A gente tem que colocar também um ano. Geralmente, a gente tem que colocar sempre anos antes e anos depois. Então, esse extintor, ele veio de 2017. Então, ele tem aqui, ó, 2016, 2017, 18 e 19, certo? Só que como ele tem aqui 4 anos, que ano foi? Como é que eu vou saber que ano esse extintor nasceu? Para eu saber que ano esse extintor nasceu, eu tenho que olhar aonde está o buraco. Só que tem aqui 2016, um buraco vermelho, 2018, 2019. Se tem 2016, tem que ter 2017. Se não tem 2017 porque tem um buraco, então eu identifico que ele nasceu em 2017. Certo? Gilberto, que ano, que mês ele nasceu? Para eu saber o mês, eu vou ver aqui qual é a letra do mês que tem o furinho vermelho. Olhei aqui, tem setembro, então ele é de setembro, setembro de 2017. Todo extintor ele tem um ano de validade em si. Se ele tem um ano de validade, ele nasceu em 2017, então ele passa da validade, ele faz aniversário em setembro de 2018. Então toda vez que ele faz aniversário, a gente tem que bater um parabéns para ele e tem que dar de presente a ele uma recarga, porque ele fica mais velho. Deu para entender, minha amiga? Se não entendeu, pergunta que a gente explica de novo. Mas vamos lá. As causas de incêndio natural é provocada pela natureza,
acidental é provocada por um deslize. Você faz isso, mas não é porque você quis. Foi uma coisa aleatória. E criminosa é quando alguém fez porque quis. Um exemplo. Um aluno foi lá e queria queimar os livros. Ele pegou um fósforo, pegou os papéis, riscou os fósforos e botou nos livros. Ele tinha intenção? Tinha. Então, se ele tem intenção, é criminosa. Lembre-se sempre, todo princípio de incêndio ou incêndio existe uma dessas hipóteses. Ou ela foi natural, a própria natureza que criou, acidental, alguém fez sem querer, ou criminoso, alguém fez querendo. Certo? Existem esses três tópicos. Existem três tópicos de eliminação do princípio de incêndio. De que forma? Resfriamento. Gilberto, o que é resfriamento? Resfriamento é quando você joga água. A água em si ele vai resfriar. Resfriamento consiste em diminuir a temperatura do combustível que queima até que ele fique abaixo do seu ponto de fulgor. Então, vamos jogar água para que ele consiga resfriar. Quando a gente está com muito calor, o que é que a gente faz? Toma um banho de água fria. Porque se tomar muito calor, tomar um banho de água quente, aí ninguém aguenta, né? Abafamento. Esse também é um modo de extinção. O abafamento é quando você pega algo, exemplo. Aqui eu tenho um vaso, certo? Ele está tendo um princípio de incêndio aqui e eu abafo. Isso é abafamento, certo? Gilberto, vamos trazer para a minha realidade em escola, que pode acontecer. A merendeira em si, ela está fazendo fritando alguma coisa, acontece muito na casa das senhoras e dos senhores. Tá fritando alguma coisa e aí nessa fritura cai um pouquinho de água e sobe aquele pipoco e o incêndio, o fogo em si sobe. Subiu aquele fogo e aí causa aquele desespero. O que é que eu faço? Se eu jogar água, eu vou piorar. Porque quanto mais eu jogo água, mais o fogo aumenta. Então eu não posso de maneira nenhuma jogar água, eu tenho que abafar. Gilberto, como é que eu abafo isso? Posso pegar um pano em si, encharcar ele, porque ele tem que estar 100% molhado. Eu não posso jogar um pano sem água nenhuma, porque se eu jogar um pano sem água, ele vai virar um produto para ser queimado também. Então eu jogo bastante água e vou lá e joguei. Ele automaticamente vai abafar. Gilberto, mas tem uma calabresa com ovinho frito e deu essa questão toda e eu tenho do lado uma vasilha com barro. O que é que eu faço? Joga. É melhor você perder seu ovo do que perder sua casa. Então isso você vai abafar. Gilberto, se eu tiver a tampa de uma panela e a tampa da panela for do tamanho proporcional ou um pouco maior, eu posso abafar? Pode, porque o abafamento em si, ele resolve. Certo? Mariane, se ocorrer um incêndio no local e o extintor... Se ocorrer um incêndio no local e o extintor estiver lacrado, mas porém já estiver ultrapassado o tempo de recarga, pode ser usado? Boa pergunta. Vamos lá, vamos na ferida, Mariane. Entenda uma coisa, ó. Se ocorrer um incêndio, vamos lá botar isso para pergunta de prova. Se ocorrer um incêndio no local, primeiramente, um incêndio, como eu falei no começo, vocês, agentes de segurança escolar, não combate o incêndio. Se tivesse um incêndio, você só vai evacuar as pessoas para fora.
ligar para o bombeiro e o bombeiro vir fazer o serviço. Porque só quem apaga incêndio é o bombeiro. Vocês podem estar auxiliando e apagando o princípio de incêndio. Então, esse é o formato. Incêndio, só bombeiro. Princípio de incêndio. A sua pergunta eu vou trabalhar como princípio de incêndio, que era o que você queria me perguntar. Mas vamos lá. O extintor estiver lacrado, mas porém já estiver ultrapassado, independente de ele estar lacrado ou ultrapassado. Eu só vou saber se o extintor está bom se eu utilizar ele. Eu tiro o lacre e aperto, aí eu vou saber se ele está funcionando. Porque muitas vezes o extintor passou da validade, mas ele continua funcionando ainda. Então é muito bom que a gente teste. Por quê? Porque a gente tem que ter sempre o nosso álibi de forma correta. Lembre-se, vocês são alunos do instrutor Gilberto Ribeiro. Isso é muito importante a gente saber. Por quê? Porque se eu vou lá, aconteceu o princípio de incêndio, eu fui pegar o extintor, olhei, o extintor está com a validade vencida, eu não utilizo, cruzei meus braços, vai tornar um incêndio. Amanhã depois, você pode ser responsabilizado por isso, porque o extintor estava lá. Aí você vai questionar que o extintor estava passado da validade. Um perito vem e testa. Testou o extintor funcionou mesmo passado da validade. E aí, como é que fica a sua consciência? Sabendo que a escola foi perdida, sabendo que aquele princípio de incêndio se tornou incêndio, mas morreu algumas pessoas lá dentro quando se tornou incêndio, e a consciência da gente dói bastante. Então é muito mais fácil eu primeiro pegar o extintor e testar o extintor. Peguei ele, tirei o lacre, rompi o lacre, testei, tá funcionando, eu ajo. Não tá funcionando, eu vou procurar algo que tenha, que eu precise. Gilberto, se o extintor for de água, o que é que eu preciso? Eu preciso de água, porque o meu extintor tá ruim. Eu preciso de água. Caso eu não consiga água lá, eu vou evacuar o local, ligar para o bombeiro. Quando vier alguma responsabilidade, não é sua. A responsabilidade vai ser de quem gerencia e não sua. Porque a sua parte você fez. E vai ser comprovado que você testou o extintor, mas que não está bom. Porém, eu costumo dizer que é muito importante os agentes de segurança escolar conhecer sobre prevenção e combate a princípios de incêndio, conhecer sobre validade de extintor. Em Feira de Santana nós temos muitas escolas particulares e públicas com extintores, mas não sabemos ver a validade. Temos que saber conhecer para que a gente possa chegar para a nossa direção e orientar ela que o extintor falta um mês para vencer. Falta 5 dias para vencer. É muito importante a gente vir sempre sinalizando antes. Ah, Gilberto, mas não é minha obrigação estar olhando o extintor. É sim, porque a sua vida também está lá. A sua vida também depende do seu conhecimento. E eu acredito que em toda escola o trabalho é em conjunto. Um ajudando o outro e tudo dá certo. Mariane, isso mesmo é o princípio de incêndio. Eu entendi, eu dei só uma pegadazinha até para facilitar para outras pessoas, porque tem gente que iria se passar. Então, muito obrigado pela sua pergunta e a forma também que você perguntou, certo? Vamos lá. A gente geralmente existe três tipos de extintores em si, três classes. Porém, se tem mais classes, mas vamos trabalhar com as mais conhecidas, que é A, B, C e D. A classe A é a água. A classe
BC é de gás carbônico. E a C é de pó químico seco. Vamos entender essa diferença. Existem extintores hoje que é A, B e C. Ele apaga os 3 princípios de incêndio. Existem extintores que é B, C. Ele tira o A. Aí ele fica B e C. Não existe extintores A, B. Não. Não existe extintores A, C. Não. Só existe extintores A, B, C, B, C, ou A, ou B, ou C. Ou eles vêm separado, ou A puro, ou ABC. Deu para entender a diferença dos extintores? Geralmente, todo extintor em si, ele vem informando dessa forma aqui, ó. Certo? Quando é BC, ele vem B e o C. Se fosse A, ele mostraria... Se ele fosse o B em si, ele mostraria só o B. Se fosse o C, só o C. Se fosse A, só o A. O Elielson, qual é o correto para fogo e energia? Vamos lá, Elielson. Tem que ter muito atenção agora. O correto do fogo e energia é o C. Você pode utilizar também o B, tanto o CO2 quanto o pó químico. Porém, o CO2 ele tem mais eficiência. O pó químico, tenha certeza que você vai utilizar, mas depois vai ficar uma poeira terrível. Você vai ter que limpar a poeira. Mas é melhor você limpar a poeira do que você ter um transtorno muito grande. Gilberto, não foi mais a pergunta, Elielson, mas eu vou complementar. Gilberto, se o meu princípio de incêndio dá em um notebook, ele é da classe... bom, Rodrigo, sua pergunta. Professor, o extintor da classe A apaga elétricos energizados? Vamos lá, Rodrigo. É uma atenção muito... Bom, deixa eu só pegar um material aqui. Vamos dar um exemplo, certo? Vamos só dar um exemplo em si. Vamos supor que esse celular em si esteja pegando fogo. Gilberto, eu posso jogar água nele? Ele não tem energia, eu posso utilizar. Mas se ele tiver com o carregador ligado, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ele está passando energia. A água e a energia, ele passa pela água. Então, se eu ligar aqui, estiver jogando água direto, eu posso tomar um choque. Deu para entender? E quanto maior a carga, maior a pancada que você toma. Então, na verdade, não se utiliza água em nada de energia ligado. Se tiver ligado, não se utiliza de forma nenhuma, porque a energia se passa. Gilberto, mas eu ouvi na televisão, eu vi no vídeo alguém utilizando. Alguém para fazer isso tem que ser bem treinado. E um curso online não lhe dá capacidade para você conseguir treinar essas pessoas dessa forma, certo? Deixa eu só voltar um pouco aqui, só para ver a pergunta da minha amiga que fez. Jairo. Moro na cidade de Rafael Jambeiro. Trabalho na escola municipal, mas para ser sincero, nunca vi um extintor na minha escola. Agora, depois de sua aula, vou saber da direção. Jairo, se existem algumas escolas que realmente se tem e outras escolas não tem. Porém, é muito importante que você faça essa pergunta
à diretora. E aí ela vai dizer se ela pode ou não comprar. Até porque se existe um valor anualmente a ser gastado até por causa da recarga, certo? Mas eu acredito que você falando com carinho e com calma, ela pode muito bem pensar dessa melhorar isso e conseguir. Marlon, professor, também é muito importante ao combate a incêndio manter 1 metro de distância para que, quando utilizar o extintor, o evento não vá jogar contra você. É verdade? Vamos lá. Ele funciona dessa forma. Você vai pegar a mangueira. Um exemplo. Aqui é o fogo. Vou segurar de forma correta para depois você não falar segurei errado. Mas vamos lá. Segurei aqui, certo? O que é que acontece? Quanto mais, se o fogo tá aí e eu tô aqui acionando, se eu ficar parado, o fogo em si ele vai para trás, mas ele vai se manter. O que é que eu tenho que fazer? Tô acionando para o princípio de incêndio e eu vou indo para cima dele. Para quanto mais eu vou para cima dele, menor ele vai ficando, vai chegar um tempo de ele diminuir. O fogo é isso daqui, ó. Vamos lá. O fogo ela tá dessa forma e eu vou para cima dele, ele vai diminuindo, diminuindo, eu indo para cima dele, ele vai diminuindo. Chega uma hora que ele some. Mas se o fogo tiver aqui, eu ir para cima dele e ficar parado, ele vai ficar desse tamanho. Quando o meu extintor acabar, o meu líquido do extintor acabar, o que é que ele vai fazer? Pegar oxigênio e vai crescer. E como eu vou combater ele, eu não tenho o que combater mais. Então é muito importante você saber que você vai acionando ele está saindo um líquido, você vai para cima para cada vez mais diminuir ele. Porque se você ficar parado, ele vai diminuir até um determinado limite. Como você não está vindo para cima, ele vai permanecer nesse limite. Depois ele vai, quando o seu extintor acabar, ele vai pegar oxigênio e vai para cima. O Fabrício, qual a melhor forma de se utilizar o extintor e como manusear? Vamos lá. Fabrício, eu costumo dizer que é porque eu estou sentado, mas essa forma aqui, ó, você vai pegar a sua mão forte, você não vai pegar a mão fraca, a mão forte, sendo ela direita ou esquerda, vai utilizar aqui de baixo, certo? Vai utilizar ela aqui de baixo, e aí você vai prender dessa forma aqui, ó. Você não vai fazer essa cava. Por que você não vai fazer essa cava? Porque se você esquecer e jogar isso aqui para o lado, você pode doer a sua mão. Então você vai segurar aqui, certo? Botou aqui, ó. Essa parte sua aqui vai ficar aqui, porque é ela que aciona para baixo. É ela que faz. Então essa parte aqui, ó, é que dá o acionamento da saída. Então mantive aqui. Essa mão fraca eu pego a parte da mangueira e aponto para o local que está tendo o princípio de incêndio. Eu aperto e vou fazendo. O meu braço não fica aqui. Eu só estou com o braço aqui só para vocês visualizar. Mas ele vai ficar do lado do meu corpo, do extintor. Ele vai ficar do lado do meu corpo e eu vou fazer o procedimento. Jefferson, qual tipo de princípio de incêndio que devo apagar com água? O tipo de incêndio que você deve apagar com água, Jefferson, são os sólidos, que é madeira, papel, plástico. Esse se apaga com água, certo? Vamos lá. Líquido inflamável, que é o B. Você se apaga com o quê? Apaga com água? Não. O líquido inflamável não se apaga com água, que é gasolina.
você só apaga com espuma, CO2 ou pó químico, que é BC, ABC ou B ou C. Equipamentos elétricos energizados, você só apaga com CO2 ou pó químico. Não utiliza água de forma nenhuma. Vamos lá. Existe uma informação que é muito importante para vocês saberem. Deixa eu ver se... A explicação e os exemplos estão excelentes porque estão tirando todas as dúvidas. Vamos lá. Telefones úteis. Pessoal, eu digo que isso é 100% de necessidade vocês terem e vocês saberem. Todos os telefones úteis. Não adianta você ir para o posto de serviço de vocês sem saber o número direcionado de cada um. Pergunto a vocês agora, pergunta de prova. Qual é o número do bombeiro? Coloca aí que eu estou observando. Número do bombeiro. Vamos supor que você está na escola, aconteceu o princípio de incêndio, se tornou incêndio, liga para o bombeiro, bota o número aí. Agora só tome cuidado para não botar errado igual o companheiro. Eu vi o companheiro botando, eu vou botar também. Vai lá. Estou aguardando vocês colocarem. Então vocês têm que saber o número do corpo de bombeiro, que é 193. Corpo de bombeiro é 193. Polícia militar é 190. Essas coisas a gente tem que ter anotado ou ter na mente. Já que a gente não tem na mente, é bom a gente anotar até o dia que a gente gravar. SAMU é 192. Certo? Então eu tenho que saber esses três que é o mais necessário. Porém, dificilmente a gente utiliza o bombeiro, mas é muito bom a gente saber. Certo? A gente vai ficando na matéria em si de prevenção e combate a incêndio. E agora eu vou entrando na matéria de livro de ocorrência. Então, enquanto eu estou mudando aqui, peço a todos vocês, por favor, que peguem a caneta e o papel, que agora começa a brincadeira. Juscelia, não é 196 não, é 193. Corpo de bombeiro é 193, Juscelia. Mas parabéns, parabéns, tem que tentar. É isso aí. É isso aí, Paulo. Juscelia, fique tranquilo, eu gostei. Tem que tentar, é isso aí. A gente só sabe se a gente tentar. Tá de parabéns, Juscelia. Aprenda uma coisa. Em aula e em treinamento ninguém erra. Todo mundo acerta. É melhor a gente errar aqui do que errar na prática. Vamos lá, vamos começar sobre o livro de ocorrência. Pegou caneta e papel, já está tudo tranquilo aí. Pessoal, preciso só que vocês lembrem uma coisa. Existem escolas que se utiliza o livro de ocorrência, existem outras escolas que não se utiliza. Mas independente de se utilizar ou não,
é muito importante que a gente saiba fazer um livro de ocorrência, certo? O livro de ocorrência ele foi criado para as pessoas que não têm conhecimento sobre livro de ocorrência. Um exemplo, existem situações que aquele livro de ocorrência vai precisar levar para a polícia. Acontece isso. Da delegacia pedir o livro de ocorrência. O livro de ocorrência ele pode tanto lhe ajudar como pode lhe prejudicar caso você faça de forma errada. Então vamos começar aí, certo? Com a caneta e o papel ou um lápis. Primeira coisa que você tem que fazer, deixa eu pegar até um aqui. Vamos lá, certo? Vamos supor que aqui é o meu papel em si. O que é que eu vou ter que fazer aqui no meu papel? Pronto, agora facilitou bastante. Vamos lá, aqui é meu papel, certo? Esse papel aqui meu vai ser a minha folha do meu livro de ocorrência, certo? Gilberto, para que serve o livro de ocorrência? Ele serve para eu colocar as informações que se é acontecida no meu posto de serviço. Gilberto, passou uma barata e eu vou colocar? Não, só informações necessárias. Informações que podem lhe ajudar ou lhe prejudicar futuramente. É muito importante os locais que tem livro de ocorrência, porque você começa a relatar as coisas que estão acontecendo, certo? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, eu sempre gosto de botar no meio, certo? Esse meiozinho aqui, você vai botar nome da empresa. E aí você vai escrever qual é o nome da empresa o qual você trabalha. Muitas vezes você trabalha por uma empresa A Segurança, B Segurança. Então é muito importante você estar colocando o nome da empresa. Certo? E aí, conseguiram colocar o nome da empresa? Pronto. Gilberto, qual é o nome da empresa? Lembrando, existem empresas que fazem no processo seletivo, ela pede para você fazer um livro de ocorrência em algumas entrevistas. Gilberto, eu estou fazendo um processo seletivo. Eu estou em busca de uma vaga de emprego, estou numa empresa e mandaram eu fazer o livro de ocorrência. Eu vou botar aqui o nome da empresa. Qual é o nome da empresa que eu boto, Gilberto? O nome da empresa o qual você está fazendo o processo. É muito importante você puxar essa sardinha para você. Porque quando ele lê, já vai identificar você como funcionário da empresa. Então você tem um ponto positivo nisso. Então lembrando, você vai botar o nome da empresa o qual você trabalha, certo? Abaixo, na linha de baixo, você vai botar o posto de serviço. Gilberto, o que é posto de serviço? É o local que você trabalha. Um exemplo, eu trabalho no Colégio Irmã Dulce, então eu vou botar, ó, Colégio Irmã Dulce. Eu boto lá. Posso botar também posto. Posto, Colégio Irmã Dulce. Certo? Deu para fazer aí? Lembrando sempre, o nome da empresa ao qual você trabalha, o nome do posto de serviço.
Vamos para o outro. Abaixo, que a gente já fez o 1, o 2, o 3. Abaixo da linha, no meio também, você vai botar o seu plantão. Gilberto, o que é plantão? Plantão é o horário que você tem que chegar e o horário que você tem que sair. Exemplo, eu tenho que chegar 7 horas e largar 19. Eu tenho que chegar 18 e largar 6 da manhã. Eu tenho que largar 19 e largar 7 da manhã. Eu tenho que pegar 6 da manhã e largar 18 horas da noite. Então isso é plantão, o horário que você pega e o horário que você larga. Conseguiu aí? Vamos passar para o outro. Abaixo, você vai botar o seu nome. Se você trabalha como vigilante, você vai botar vigilante João fulano de tal. Se você trabalha como porteiro, você vai botar porteiro fulano de tal. Se trabalha você e mais outro colega, você vai botar o seu nome e o nome dele. Vigilantes Gilberto Ribeiro, João das Cobras. Porteiro Gilberto Ribeiro, João das Cobras. Lembre-se sempre. Vamos para o próximo. Bom, Rita, se eu trabalhar pela cooperativa, que nome eu coloco? Vamos lá. Então é o nome da empresa, isso vem pelo começo. Se você trabalha pela cooperativa, você vai botar o nome da cooperativa, porque o nome da empresa é o nome da própria cooperativa. Se você trabalha, você é funcionário da própria escola, a escola é particular, você é funcionário da própria escola, o nome da empresa é o nome da escola. Se você trabalha pela cooperativa ou pela uma terceirizada, você vai botar o nome da empresa o qual você recebe o seu salário. A empresa que paga o seu salário. Esse é o nome da empresa. Entendeu, Rita? Lembrando, data. É muito importante se colocar a data, o mês e o ano. Então, abaixo, você vai estar colocando a data, o dia em si, o mês e o ano. Vamos lá? Vamos fazendo aí, viu? Depois eu vou dar uma olhada. Se tiver dúvidas, perguntas. Recebimento. Vamos lá? Isso que nós fizemos agora, pessoal. Anteriormente, isso que nós fizemos chama-se cabeçário. Quando a gente é criança, nas escolas, a gente fazia o cabeçário. Então, no livro de ocorrência é a mesma coisa. A gente tem que fazer o nosso cabeçário. Se a empresa não tiver livro de ocorrência, eu posso fazer o individual. Edna, geralmente as empresas, caso ela não tenha, você pode fazer o individual para você, mas é importante que a direção saiba que você faz aquele livro. Porque esse livro de ocorrência, algum superior seu vai ter que ler para que saiba tudo o que está acontecendo. Mas você pode fazer para você, mas é bom que o seu superior saiba que você faz aquele livro. Até porque o superior tem que estar lendo aquele livro de ocorrência, certo? Então, esse foi o cabeçário. Abaixo do cabeçário, eu gosto de fazer dessa forma. Aqui está o papel. Abaixo do cabeçário, eu pulo uma linha. Abaixo aqui, eu vou lá e coloco o nome recebimento. Vamos lá mais uma vez? Recebimento. Você vai botar aqui, ó, recebimento. Gilberto, para que recebimento? E o que eu vou fazer com isso? Vamos lá. Você já botou aqui
recebimento. O que é que eu faço? Na linha de baixo, eu venho para o começo, agora, venho para cá para o começo e boto. O recebimento, pessoal, é para informar como você recebeu o serviço. Se eu cheguei para trabalhar, eu estou recebendo o serviço do meu colega. Como eu recebi? É muito importante a gente colocar como a gente recebeu. Um exemplo. Recebi, isso se chama com alteração ou sem alteração. Vamos trabalhar com alteração primeiro, certo? Você vai escrever recebimento aqui no meio e aí vem para cá. Recebi o plantão do vigilante, ou porteiro, ou enfermeiro, fulano de tal, o nome da pessoa, faltando uma caneta, faltando 2 lápis, com o vidro quebrado, com a pia suja de prato, com o banheiro todo sujo, com a porta quebrada. É muito importante você colocar como você está recebendo. Porém, quando você faz essa parte de recebimento, caso tenha alguma alteração, você tem que fazer na frente da pessoa que está saindo, na frente da pessoa que você está tirando, para que ela saiba o que você está fazendo e que você está falando aqui no livro, que você recebeu o seu serviço com defeito porque ela causou e não você. Então a importância de botar o recebimento é esse. Porque às vezes o colega de trabalho, no posto de serviço, ele trabalhou a noite toda, tomou um banho e deixou o banheiro todo encharcado. E quando as pessoas chegam de manhã, que vai no banheiro está encharcado, vai pensar que foi quem? Você que está no plantão de dia. Quem vai ouvir? Você que está no plantão de dia. Então, quando você coloca, facilita. Recebi o serviço com a torneira quebrada. Você tem que botar que você recebeu. Você tem que botar o nome da pessoa e a função dela. É importante se ter função, nome e o que aconteceu. Certo? Deu para entender aí? Pronto. Se deu para entender, tranquilo. Se não deu, pergunta. Gilberto, cheguei no meu plantão para receber o serviço e o meu serviço não teve nenhuma alteração. Foi tudo normal. Tudo estava como todos os dias. O que é que eu faço? Boto. Recebi o serviço do vigilante ou do porteiro sem alteração, porque não teve nada. Ele lhe passou o serviço tranquilo. Então, você recebeu sem alteração nenhuma. Então, você bota que recebeu sem alteração. Tá legal aí? Vamos pro próximo? Vamos lá. Você escreveu recebimento aqui no meio, veio e discriminou que você recebeu a função da pessoa, o nome da pessoa e o acontecimento, certo? Abaixo aqui no meio também, ó, você vem para o meio e coloca materiais. Materiais. Elielso, positivo. Tem que verificar tudo. A verificação antecipada é o que vai fazer você observar o que está de errado. Porque não adianta você chegar no plantão, o colega ir embora e depois você ver o que tem de errado. Se ele não botar no livro dele, a responsabilidade é sua que assumiu o serviço. Então, por isso que lembra da aula de ontem? Chegue cedo. Porque aí ele não tem como dizer que você chegou em cima do horário.
Jéssica, instrutor, como já estou fazendo o registro escrito, é necessário de fotografia? Jéssica, não é necessário fotografia. Até porque não é necessário? Porque o que você está falando, você vai ver que no final ele vai ter validade. Certo? Então, a necessidade de foto não, até porque não se tem como. Mas se você puder tirar foto e deixar no seu celular, pode ser bom. Agora, no livro de ocorrência não vai foto. Você pode tirar foto, mas não para colocar no livro de ocorrência. Certo? Sempre é bom Adailson, sempre é bom chegar 15 minutos antes de pegar o serviço. 15, 20 é sempre bom para estar observando o que é que está acontecendo. Mas vamos lá. Materiais. Lembre-se que você vai botar materiais aqui embaixo. Aí eu botei material aqui no meio, eu volto para cá para a ponta e vou descrever quais são os materiais que eu estou recebendo. Quais são os materiais que tem no posto de serviço? Vamos supor que tenha uma televisão. Eu vou lá, boto uma TV. Uma penca de chave. É muito importante saber que penca de chave é quantidade. E quando a gente faz ocorrência, a gente não bota uma penca de chave, porque pode faltar uma chave e eu não saber onde está. O que é que eu faço? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu coloco 7 chaves. Eu tenho que trabalhar a quantidade das chaves e não penca de chave. Deu para entender aí? Jefferson, professor, fui militar da ativa e no meu local de trabalho nós chamamos passagem e recebimento de serviço. Tenho experiência sobre isso. Agradeço a Deus. Isso é muito bom. Serviço militar também se faz, certo? Mas vamos lá. Os materiais em si, caso seja várias chaves, é muito importante colocar a quantidade das chaves. Recebi chaves. Se tem um rádio HT, um rádio HT. O rádio tem carregador? Tem. Quantos carregador tem? 2. Então, um rádio HT e 2 carregadores. Se só tem um carregador, você vai botar um carregador. É importante isso. Se nesse local que você trabalha tem um craviculário, aquele local onde fica várias chaves, é muito bom você ir observar para ver se está faltando alguma chave ali. Se tiver, você já vai trabalhar na ocorrência. Então, materiais, pessoal, é tudo aquilo que você trabalha. É todo o seu material de uso. Isso são os materiais. Você não tem condições de contar quantas cadeiras se tem dentro de uma escola. Porque as cadeiras não são seus materiais. Materiais que você vai colocar na ocorrência é aquilo que você trabalha, é aquilo que você utiliza. Certo? Vamos lá. Abaixo, no meio novamente, a gente vai trabalhar o nome instalações. Gilberto, o que é instalações? Instalações é o ambiente de trabalho que a gente trabalha. A escola em si toda ela tem instalações elétricas. Então, se a instalação elétrica deu um curto, eu vou botar instalações aqui no meio, venho para a lateral e coloco o horário. Às 18 horas teve um curto-circuito. O colega precisa saber disso. Às 10 horas deu um curto-circuito. Sempre é bom colocar horário. Deu uma queda de luz.
É importante trabalhar com instalações. Gilberto, o fio está queimado por dentro da tubulação. E a tubulação está dentro da parede. Eu boto, você não tem como saber que o fio está queimado, meu filho. Você não tem visão a raio-x. Então você só bota o que você vê. Rodrigo, professor, acaso de atraso do colega que vai me render, o atraso sendo diariamente, eu faço o quê? Muito importante isso, a gente vai chegar nessa parte aqui do livro de ocorrência, certo? Mas você precisa conversar com ele e ver qual é o motivo que ele está chegando atrasado. Caso não consiga resolver com ele, você vai ter que direcionar a informação à empresa. Para a empresa conversar com ele e ver qual é a melhor forma de se fazer para que ele chegue no horário. Mas primeiro a conversa é entre você e ele, para buscar resolver tudo sem precisar de intervenção da empresa. Caso ele não queira resolver, passa para a empresa resolver. Mas, porém, o livro de ocorrência vai ser algo que vai lhe ajudar bastante, Rodrigo. Então, a gente trabalhou instalações. Agora a gente vem abaixo aqui de instalações. No meio, novamente, a gente vai colocar o nome ocorrência. Gilberto, o que é ocorrência? Ocorrência são os fatos que acontecem no meu posto de serviços de anormalidade. Um exemplo. Um aluno bateu na professora. É normal? Não. É uma crise? É. O que é que eu faço? Livro de ocorrência. Às 10 horas, se eu vi, eu boto às 10 horas, o aluno João de tal bateu na professora. Se eu não vi e alguém me informou, fui informado por João que o aluno bateu na professora. É muito importante isso. Se eu vi, eu coloco. Se eu ouvi, eu coloco da onde eu ouvi. É importante eu fazer isso. Vamos lá. Algum funcionário saiu com 4 cadeiras e não é permitido. O que é que eu faço? Funcionário João saiu com 4 cadeiras da escola. Pronto. O funcionário foi lá e pegou a impressora da escola e levou para casa dele para fazer as impressões. Gilberto, se eu falar alguma coisa, ele não vai ser meu amigo, mas lembra da aula de ontem? Um amigo tem que ajudar o outro e um amigo não quer o mal do outro. Para eu ser amigo dele, ele tem que ser meu amigo. Então, ele não faça o errado para me prejudicar e a gente vai continuar sendo amigo. Caso ele faça, eu vou ter que colocar no meu livro de ocorrência. Informo que tal hora a funcionária fulana de tal saiu com tal material. Paulo. Professor, eu trabalhei por 6 anos como vigilante na UFRB. Hoje estou na portaria da mesma e vi muitos colegas passar momentos difíceis por não relatar tudo em ocorrência. Positivo. É por isso que eu tive a preocupação no meu curso de segurança escolar, eu passar para os meus alunos a elaboração de ocorrência. Porém, você tem um curso de vigilante, você sabe que muitos profissionais não sabem fazer ocorrência. Mas a gente se preocupa com isso, certo? Então é aquela coisa, você tem que saber também se o funcionário tem autorização para sair com aquele material. Que não é só o profissional chegar e dizer, vou levar ali. Não.
A portaria quem controla é você. Quem entra e quem sai, quem controla é você. Então, se algo some ali, a responsabilidade é sua. Então, você tem que saber, ó. Vem cá, tá saindo com a impressora, o que é que tá acontecendo? Ah, vou ali em casa fazer... Não. Ó, vá na sala da diretora, peça uma autorização a ela para ela vir me dizer que eu posso liberar. Vamos supor que foi autorizado de boca. Eu vou pegar lá e vou botar tal dia, o horário, já como já tem a data aqui, eu vou botar o horário, às 10 horas, a diretora fulana de tal, a coordenadora fulana de tal, pediu para eu liberar a saída de tal funcionária com tal material. Então eu tenho que botar isso para que outra pessoa, quando leia, saiba que o material saiu. Gilberto, vamos lá. Gilberto, tô no meu plantão e aí a funcionária chegou com 4 cadeiras. O que é que eu faço? Informo que tal horário a funcionária fulana de tal entrou com 4 cadeiras. É muito importante a gente colocar o que está entrando para ficar e o que está saindo. Deu para entender aí minha ocorrência? Gilberto, não teve problema nenhum no meu serviço. Criança entrou, criança saiu, chegou meu horário de ir embora, agora eu vou descansar. O que é que eu coloco? Serviço sem alteração. Não teve nenhuma alteração, ninguém fez nada demais, tudo ocorreu como normal, então não teve alteração na ocorrência. Deu para entender aí? Vamos lá. Passagem. Estamos chegando ao fim. Passagem, pessoal, aí eu volto para o meio aqui e vou botar a passagem. Gilberto, o que é a passagem? A passagem eu vou informar que eu passo o serviço para o vigilante, para o porteiro, para o auxiliar de enfermagem. Vou botar a função dele, eu passo o serviço, boto a função da pessoa e o nome da pessoa. Passo o serviço para João sem alteração. Se não teve nenhuma alteração, então eu passei sem alteração. Pronto, essa é a minha passagem. Gilberto, teve alteração. O que é que eu faço? Passo o serviço para o vigilante, o porteiro, João, com alteração. Qual foi a alteração que teve? Um aluno bateu na professora. Um funcionário saiu com material. Um funcionário entrou com tal material. Isso é alteração. Então é bom botar na passagem que houve alteração. Se não houve, não teve alteração. Certo? Deu para entender aí? Vamos lá que já está no final. Agora é muito importante a gente saber direcionar aqui, ó. A gente vai utilizar como uma linha invisível no meio, certo? Não vamos fazer, mas é como se fosse uma linha invisível no meio. Aqui embaixo eu vou botar, ó, a minha profissão. Vigilante que sai ou porteiro que sai. Eu tenho que escrever vigilante que sai e boto meu nome, certo? Eu trabalho como porteiro escolar, Gilberto. Quer que eu boto porteiro que sai? Isso significa que eu estou saindo. Então eu boto meu nome, boto o nome porteiro que sai e boto meu nome. Eu abaixo eu coloco a minha assinatura e o horário que eu estou saindo, certo? É importante botar o horário que eu estou saindo. Rodrigo, isso serve para a sua pergunta. Gilberto, vamos lá. O meu horário de chegada é de 7 às 19. Porém, o companheiro está chegando 19h30. O que é que eu faço? Lembre, vigilante ou porteiro, Rodrigo.
a data, o vigilante Rodrigo, a sua assinatura e o horário que você está saindo, que é 19h30. Você tem que botar o verdadeiro horário que você está saindo. Gilberto, eu tô caguetando o meu colega? Não. Você está fazendo o certo. Para ele ser seu amigo, você tem que fazer o certo. Gilberto, eu precisei sair um pouco mais cedo. O que é que eu faço? Coloco aqui no livro o horário que eu estou saindo. Se eu sair mais cedo, eu tenho que botar também o horário que eu estou saindo, certo? Mas isso causa muito atrito, porque a gente acha que as pessoas são nossos amigos. E as pessoas, algumas, só querem isso, ó. Venha. O venha nós são poucos, mas muitos só quer venha. Então, se ele faz venha, você venha. Também fica igual a ele, certo? Então, lembre, abaixo você vai botar o seu nome, sua profissão, seu nome, sua assinatura e o horário certo que você está saindo. Vamos lá? Do outro lado, você vai botar vigilante que entra ou porteiro que entra. Vai deixar o espaço da pessoa assinar e você vai botar o horário que ele está entrando. Se ele está entrando 19h30, você vai botar 19h30. Se ele está entrando 19h40, você vai botar 19h40. E você vai pedir para que ele assine. Companheiro, ó, tô saindo aqui, lê aqui minha ocorrência, assina aí, por favor. Eu só saio do meu posto, só entrego o meu posto a ele quando ele assina. Porque quando ele assina, ele está dizendo que tudo aquilo que eu coloquei aqui está correto. Se ele assina e tem uma janela quebrada, a responsabilidade depois é dele. Gilberto, e se ele não querer assinar porque eu botei 19h30, eu vou conversar com ele, caso ele não assine, eu vou ter que passar para o meu superior. E aí ele vai escolher, ou eu ligo para o meu superior e aviso o que está se passando, ou ele assina o horário correto que ele está entrando. Deu para entender isso? Só lembrando, pessoal, esse livro, essa parte do livro de ocorrência, ela é 100% importante, 100%. Ela não é 99%, ela é 100%. Gilberto, por que 100%? Vamos lá. Ela tem 100% de importância porque vamos criar uma suposição aqui para vocês terem uma noção, certo? O funcionário, vou pegar isso aqui, vamos lá. O funcionário A, esse funcionário aqui, ele chegou e pediu para que eu saísse todos os dias. Vamos lá, vamos reformular. Todos os dias ele sai 7 horas da noite. Pega 7 da manhã, sai 7 da noite. Só que esse funcionário, ele fala: Gilberto, tem como você me tirar 3 horas da tarde? Eu aqui, como amigo dele, falo: tá bom. Eu pego e tiro ele 3 horas da tarde. Era para ele sair 19. Eu tirei ele 3 horas. Tem problema até aí? Não. Porém, eu aqui peguei, assumi o serviço, ele fez o livro de ocorrência dele dizendo que está saindo 19 horas. E eu assinei que eu estou chegando 19. Certo? Pronto. Só que esse rapaz aqui, ele foi lá e matou uma pessoa. Sem querer. Mas matou alguém. Quando a polícia for chamar ele para averiguação, ele vai dizer com certeza que nesse dia
o horário de 6 horas ele estava no trabalho. Quando a polícia ir no trabalho dele, vai olhar qual é o dia do plantão dele e vai ver que no dia do atropelamento, que ele matou a pessoa atropelada, ele realmente estava trabalhando. Ele vai olhar no livro de ocorrência, o qual você também assinou, e vai dizer que está lá que ele saiu 19 horas. Se ele está dizendo no livro de ocorrência que saiu 19 e você está assinando que saiu 19 e o crime foi feito 18 horas, será que ele foi o executor do crime? Automaticamente, não. Porém, isso é o que está no livro e você, informalmente, para ajudar ele, foi conivente. Quando a polícia em si vai buscar as câmeras do lado de fora, vai ver que ele saiu 3 horas. O que é que a polícia vai fazer? Lhe chamar também, você que não tem nada a ver, vai começar a ir para averiguação. Por quê? Vão perguntar, por que você assumiu 3 horas e botou que assumiu 19? Olha o vexame você passando. Olha você passando vergonha só por causa de um erro que você fez. Deu para ter noção da importância do horário correto que você sai? Além disso, vamos lá. Gilberto, eu precisei sair um pouco mais cedo. Precisei sair 3 horas da tarde. Eu fui lá e saí 3 horas. Fiz meu livro e botei que saí 3 horas. Independente qual é o motivo. Eu posso até não colocar o motivo da minha saída, mas eu saí 3 horas, eu vou lá e coloco. Porque se acontecer alguma coisa comigo do lado de fora, eu consigo comprovar que eu não estava trabalhando esse horário. Só que, Gilberto, na verdade, as pessoas pensam que fazer isso está trazendo prova contra si, mas não está. Vamos lá? Você pega serviço dia 10, de 7 da manhã às 19 horas. Só que quando chega às 3 horas, você precisou sair para ir fazer um exame. Você chega para a sua direção, pede autorização. A direção autoriza. Você foi lá no seu livro de ocorrência que você aprendeu, botou o horário de 19 horas que você está saindo, porque você é esperto. Você é conhecedor, é muito esperto. E aí você pega e vai. Só que teve um arrombamento na escola às 18 horas. Quando a polícia chega, vai verificar, não tem ninguém na escola. Quando pedir o livro de ocorrência, vai estar constando que você saiu 19 horas. Como é que você explica que o arrombamento foi 18 e no livro está dizendo que você saiu 19? Como é que você vai explicar isso? Me diga. Me ajude aí nessa explicação. Porque vai estar lá constando, você está dizendo aqui que saiu 19. O arrombamento foi 6 horas. Como é que você não viu? Como é que você não estava aqui? Se o próprio livro com a sua assinatura está dizendo que você saiu 19. Pense. Você já está vendo a necessidade de se manter o livro de ocorrência e fazer o correto? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de todos. A gente ultrapassou, na verdade, 32 minutos. A gente tem 1 hora e 30 minutos aqui. É muito tempo. E agradeço a todos vocês que estão participando do curso, que estão dando confiança. Desculpa se eu não conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, mas tenha certeza que eu estou buscando fazer o melhor.
eu busquei montar o curso online justamente para não deixar vocês desamparados, porque para mim é muito importante, sendo presencial ou online, que vocês tenham a qualificação e tenham o conhecimento. Então, eu agradeço a todos aí. Amanhã estamos juntos de novo com uma matéria muito importante para a gente finalizar o nosso curso. E amanhã eu vou estar dizendo qual é a data que a gente vai estar marcando para pegar os nossos certificados. Certo? Muito obrigado a todos. Usem suas máscaras, lavem suas mãos, usem seu álcool gel e muito obrigado, meus irmãos. Até a próxima. Até amanhã, viu? Só lembrando.